Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. João, como que você tá? Muito bem, e você? Também. Você para de fugir, hein, João? Ficamos uma semana sem gravar que o João tava pra rua, viu, gente? Eu tava nas férias. Umas férias. Tô brincando. João, a gente tem quadro novo? Hoje temos quadro novo. Então vai, como que é? Como que chama? Chama Depoimento Anônimo. Depoimento anônimo. Então tá bom. Então, nesse quadro, nós vamos ler um depoimento de alguém que nos enviou a sua história, né? É claro que a gente vai ocultar a identidade da pessoa e depois a gente vai bater um papinho, né? Qual é o olhar da psicologia para o que está sendo dito aqui e por aí vai, tá bom? Vamos lá, João, se tiver alguma questão, você me para, como sempre. O meu nome é X, tenho 34 anos e sou viciado em pornografia, desde os 20 anos. Descobri o vício em novembro de 2019. Desde então, tenho tentado vencê-lo. Estudei muito sobre o vício, sobre os efeitos nocivos que ele causou no meu cérebro e muita coisa começou a fazer sentido no meu comportamento. Como eu disse, sou viciado desde os 20 anos e não consigo me lembrar como é a vida com o cérebro normal, não infantilizado e entupido de dopamina. Vejo depoimentos de pessoas que venceram o vício e todos dizem que pararam de procrastinar, que possuem mais foco, conseguiram objetivos na vida e que tudo mudou. Sinceramente, não consigo sequer imaginar uma vida diferente para mim, pois esse é o meu padrão desde os meus 20 anos, por conta do vício. Tenho até a impressão de que tudo vai continuar do mesmo jeito, se algum dia eu vier a superar o vício. O vício também me causou disfunção erétil e só isso já seria motivo suficiente para eu largar de vez a pornografia. Mas mesmo assim, após quase um ano de descoberta, não consegui. Entrei num grupo de apoio a viciados no WhatsApp e estou fazendo exercícios diários para largar o vício. Até o momento, digo que estou indo bem. Já fazem 2 semanas que não acesso pornô e isso me dá uma certa alegria. Mas preciso ficar sempre atento, pois há sempre um risco de recaída. Pesado, né? Pesado, né, João? Pesado. Cada vez mais comum, com bastante de dificuldade de busca de ajuda para esses casos. Então a gente sabe aqui na psicologia que é muito comum, a gente sabe que precisa de tratamento, mas a gente sabe que tem muito medo, muita vergonha, né? No geral são homens, a gente tem percebido nos estudos que no geral são homens, então é limitador, o vício é limitador, né? Primeiro, por que é tão difícil a gente falar de pornografia? Por causa do tabu que nós fazemos em volta do sexo, né? É muito difícil falar de sexo. Ainda existem famílias que não falam de sexo. As famílias, elas encontraram, algumas famílias, as que falam, João, eu percebo aqui no consultório, que elas encontraram um lugar de conforto, assim. Aí na minha casa não é tabu falar de sexo, né? Eu falo tudo com meus filhos na mesa, mas eles não podem sair. Então... eu não sei até que ponto que, né? Porque eu vou contar o que é, mas você jamais vai ser exposto a alguma situação onde isso vai acontecer. Então, a criança, o adolescente, ele cresce muito sexualizado, que é uma questão também que a gente vê aqui no consultório, ou ele cresce muito cheio de medos e de traumas. Eu tenho pacientes casadas há muito tempo que não conseguem transar com o esposo, né? E aí tem toda uma questão da mulher também. Então é difícil porque o sexo em si socialmente já é um tabu e já é errado, né? Ou então, não é errado, mas é só dentro do casamento que pode. Não, mas se liberar demais vira bagunça. E aí, de fato, tem algumas pessoas aí em situações de excesso. E no final a gente cai no mesmo,
que a gente sempre fala aqui, a questão toda sempre está no equilíbrio, né? A vida acontece no equilíbrio. Não é um problema tomar um copo de cerveja. Agora, se você toma segunda-feira de manhã a semana inteira e até a outra segunda, aí teremos um problema sim. Então, a partida é essa, né? Sexo é tabu ainda, logo pornografia também é. Mais ainda. Então. E assim, pra quem não conhece vício em pornografia, o vício não é só em droga, não é só em álcool, como é que eu consigo me viciar em pornografia? Não é só em drogas, não é só em álcool, existe vício em jogos de azar, existe vício em videogames, viu, João Pedro? Existe vício em comida, né? Existe vício em compras, existe vício em roubar coisas, né? Que não é, a gente tá falando do ladrão, a gente tá falando da cleptomania, né? Que é um transtorno, é um vício. Existe muitos vícios, né? Droga e álcool é o que a gente, o cigarro, né? É os que a gente escuta falar mais, mas existem muitos vícios por aí e que se houver um prejuízo grande para a vida do sujeito, aí a gente precisa tratar, né? Tudo que há, ansiedade é normal, a gente tem um monte de vídeo aqui no canal sobre ansiedade, só que a ansiedade a nível de te levar a prejuízos é transtorno, então a gente precisa tratar. Com o vício é a mesma coisa. Nesse momento em que eu entendo que o vício prejudica a minha vida, então agora eu tô falando de algo que é sério. Sim, muito sério. Então, ele tá dizendo, né? Então não é simplesmente assim, é só você parar, né? Só você não assistir. Eu estou precisando de uma ajuda, né? Sim. E você disse que tem prejuízo. Sim. Vamos falar dos prejuízos? Podemos falar dos prejuízos. Você tem perguntas? Ou você quer que eu vá direto? Eu tenho pergunta. Então vai. Porque eu sempre tenho pergunta, né? É o João Pedro aqui, o dono do canal. Não, ainda mais que a gente nunca falou desse tema aqui no canal. Então, também acho que já vai servir para o pessoal ir conhecendo, né? E podemos voltar nele também para explorar melhor depois. Sim, com certeza. Mas ele falou de uma parte aí que o cérebro fica cheio de dopamina e é infantilizado. E eu não entendi a relação que tem com pornografia. A infância é uma fase regada ao prazer, né? O bebê, até ele entender que a vida não é prazer, ele precisa se desenvolver um pouco. Eu acredito que é nesse sentido que ele falou, porque em seguida ele cita a dopamina. E a dopamina é o cérebro soltando a sensação de prazer, né? Então, o que é o vício? Eu usei a droga, senti prazer, né? O que o cérebro viciado vai fazer? Eu preciso de mais droga. Então a gente vai aumentando o nível de consumo e é assim que a gente se vicia, né? Por quê? Porque a gente vai precisar cada vez mais de ter aquele prazer e de ter aquele momento do gostoso, né? E o cérebro, ele também se adapta muito rápido. Então você me dá um pouco do gostoso, daqui a pouco aquele pouco é pouco, né? Então é nesse sentido que ele colocou, né? Que é um prazer da infância, assim, a criança não gosta de ser frustrada. Primeira ausência de prazer, ela abre a boca pro mundo e chora e enche, né, a cabeça de todo mundo. Por quê? Porque ela quer alguma coisa e ela quer alguma coisa que dá prazer. Quando a gente vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo que não vamos ter tudo o que a gente quer, que a vida não é só prazer, né? E aí, na psicologia, a gente sempre fala, é importante frustrar os seus filhos também, porque se você não frustrar os seus filhos, se você disser sim pra tudo, prazer, 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 em algum momento o mundo vai frustrar ele e aí ele não vai dar conta, né? Então uma pessoa viciada é uma pessoa viciada em algum prazer. Aquele momento em que ele tá lá no filme se masturbando é um momento de muito prazer. Parar pra ir trabalhar não é uma coisa tão legal. E aí ele começa a chegar atrasado, né? Começa a não ir, começa a sair do posto de trabalho para ir ao banheiro para ver no celular, né? Então a gente começa assim a ter alguns prejuízos. Então é mais ou menos isso, João. Não sei se ficou claro. Não, ficou muito claro, sim. Kelly, eu entendo
que a pornografia, ela é muito consumida principalmente quando você é adolescente, né? Eu não sei se é uma regra, porque eu não estudei nada, nem pesquisei. Mas eu sei que todo adolescente vê pornô. Eu já fui adolescente. Eu já fui adolescente um dia, né? Eu tenho irmão, enfim. E eu consumi pornô na minha adolescência. E quando eu tive a minha primeira relação sexual, que não foi muito cedo, foi até um pouquinho tarde para os padrões atuais, eu percebi que era muito diferente o prazer a dois e o prazer sozinho. Né? Porque quando você assiste o pornô, você está sozinho. Sim. A pessoa que é muito viciada em pornografia, isso pode afetar a relação íntima dela com uma outra pessoa? Muito, e afeta muito, e muitas relações acabam e muitos casamentos terminam. Basta uma pesquisa boba aí no Google, vocês vão ter nomes de celebridades que passaram por isso, né? Afeta sim, afeta a relação, não somente a relação sexual, né? Afeta das duas formas. Por que afeta a relação? Lembra que eu falei que a pessoa está buscando ver mais pornografia, ver mais pornografia, ver mais pornografia? Então, é muito fácil ela deixar o parceiro lá em algum canto e ir pro banheiro sozinho, né? E este outro, por mais que ele não saiba o que está acontecendo, ele percebe que tem ali alguma questão. Esse é um ponto. A relação íntima é muito afetada. Não é o mesmo tipo de relacionamento a dois que é do jeito que você vê lá no pornô. Isso é uma questão que você vê. Você pode criar um ideal de vida íntima e de sexo através do filme. Só que na hora que você vai viver aqui, nós não somos parecidos com aquelas pessoas lá, né? Então, essa pessoa, às vezes, ela nunca vai ter uma namorada, um namorado parecido com aquele do filme, né? O parceiro, se sabe que o viciado consome, ele começa a ter problema de autoestima também, porque ele começa a se comparar, né? Nossa, mas eu não tenho aquele corpo lá, mas eu não tenho... E aí começa um distanciamento. Tem uma questão que o viciado tem ejaculação precoce, isso é um clássico em viciados em pornô. A maioria tem ejaculação precoce, né? E isso tem toda uma explicação do cérebro também, do porquê que ejacula precocemente quando você vê muito pornô e quando você tem uma construção do desejo aqui a dois, né? Só que acontece, se você gosta muito daquele padrão, esse aqui nunca vai te dar o que aquele ali te dá. Então você não consegue ter vida íntima com as suas relações. A gente escuta relatos assim de eu não consigo me lubrificar, é super seco, é ruim, né? E o corpo do outro, por melhor que seja nos estímulos, não é como a nossa mão. Ninguém conhece teu corpo melhor que você. Tua mão arrasa. Então, o outro, por mais boa vontade que ele tenha, não é igual, né? Então, tudo isso junto cria-se um abismo dentro de uma relação a dois, né? E os relacionamentos terminam, a pessoa, se ela tiver prejuízos no trabalho, na carreira, na família, nos amigos, ela acaba sendo uma pessoa que a vida dela não muda, sabe, João? A vida dela é muito parecido com o drogado, né? O drogado, às vezes ele até trabalha, mas ele trabalha para comprar droga, ele trabalha para comprar droga. Se você observar bem o jeitinho dele, ele progride pouco, ele tem poucas realizações, porque a droga consome tudo que ele tinha para poder progredir, a não ser que ele tenha uma família que tenha dinheiro, não sei o que. Mas se você fizer uma pequena observação, eles não têm grandes progressos na vida, porque o foco da atenção desse sujeito é trabalhar, pegar o dinheiro e comprar droga. Na relação de um viciado em pornografia, ele não tem tempo para esse casamento, né, para esse namoro. Ele não tem, às vezes, nem tempo para trabalhar, nem para... Então, começa a haver prejuízo em todas as esferas da vida e aí a gente tem que começar a falar disso e tratar isso, porque a ideia
é que as pessoas tenham uma vida produtiva, positiva e de não dependência de algo, que não pode ser nem de pessoas, nem de pornô, nem de droga, nem de... né? A ideia é que a gente não tenha dependências. Outros prejuízos que traz, né? Os estudos mostram que o vício em pornografia pode desencadear transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, pode desencadear fobia social. O que acontece? Eu preciso estar só com o meu filme, a maior parte do tempo que eu conseguir, né? Então eu vou deixando a vida social para lá e eu posso desenvolver sim algum transtorno, alguma fobia nesse aspecto, né? Tem alguns estudos que mostram o desenvolvimento do déficit de atenção, né? Não somente na vida de jovem, como você colocou, não, para o adulto também, né? Foco e atenção, acho que ele fala isso ali no relato dele, de como foco e atenção, porque como que você tem foco e atenção? Você tá aqui fazendo uma coisa, mas você tá pensando na hora que você vai sair daqui para ir lá consumir um videozinho. E é muito rápido, viu, gente? Porque lembra que eu falei que tem uma ejaculação precoce? O cérebro viciado em pornografia chega ao orgasmo muito rápido, e ele tem repetidos. Então eu vou aqui, faço, volto lá, faço mais uma coisinha, vou aqui, faço, volto. O que eu vou ensinando no meu corpo? Que é nesse nível. Aí quando eu vou ter uma relação real com alguém, a pessoa tá no meio do caminho, eu já terminei, né? Eu não consigo acompanhar mais. Tem casos também que a pessoa não consegue ter ejaculação. Então os prejuízos são imensos, viu, João? Os prejuízos são bem amplos mesmo. Kelly, me percebi viciado em pornografia ou percebi que posso estar viciado. Porque muitas vezes o viciado não sabe que está viciado. Muitas vezes. Mas ele percebe que ele consome bastante. O que eu devo fazer? Tá. A ideia é procurar ajuda profissional, né? O que acontece, gente? E aqui, João, a gente tem que abrir um parênteses para história do vício em pornografia. Porque pornografia sempre existiu, desde que o mundo é mundo. A gente gosta de viver uma vida como se não existisse, por exemplo, sexo, né? A própria pornografia, ou então lugares em que as pessoas trabalham com sexo. A gente gosta de viver fingindo que isso não existe, mas sempre existiu. O grande lance é, com o advento da internet, houve uma popularização muito grande do acesso a esses filmes. Só que a gente ainda não tem isso catalogado como vício. Por exemplo, no manual de transtornos nosso, o DSM-5, que é o mais atual dos transtornos mentais, né, que psicólogo e psiquiatra usa, nós não temos esse vício como um transtorno. Tem uma discussão, tanto na área da psicologia, da neurologia, da psiquiatria em relação a isso, porque algumas pessoas vão dizer, olha, isso não é vício, já que desde que o mundo é mundo sempre teve, isso não é vício. Mas ainda está em fases de estudo. Então, qual que é o tratamento neste momento? Ajuda profissional, psicoterapia, né? De repente, vai precisar de uma ajuda médica para ver aí como que tá o quadro clínico, mas como é uma questão muito do mental, é psicoterapia mesmo, né? Temos um tratamento delineado? Não temos, como eu falei, não tem nem no nosso manual de transtorno ainda, mas nós vamos construir, nós vamos falar dessas questões, nós vamos propor, de repente procurar um sexólogo, né? Porque ele vai propor caminhos de você aprender novamente, porque isso é a bênção do cérebro, né? Ele pode até dar ruim em algum momento, mas ele aprende, ele é plástico, ele aprende de novo. Então, criar novos hábitos íntimos. Como ele disse, entrei no grupo de WhatsApp, estou estudando muito sobre o assunto, né? Ler material sobre esse assunto junto com o sexólogo. Se tiver um parceiro, envolver o parceiro nesse processo de conhecer. Uma vez que a gente ainda não tem cientificamente um vício catalogado como vício, sabe?
mas precisa de ajuda. É muito difícil, né? Ele disse, olha, desde dos 20 anos eu tenho 34 e eu tô há 2 semanas sem utilização, né? Que ótimo, mas a gente sabe que não é um tempo tão considerável ainda. Então, sem ajuda, a chance desse sujeito voltar ao vício é muito grande. Então, é um assunto, João, muito novo para a psicologia. Foi com o advento da internet, sim, sempre tivemos procura, mas antes as coisas eram difíceis, né, João? Você não conseguia ir por aí com pornografia no bolso, assim. Não era assim. Hoje basta um clique na internet, por isso que cada vez mais cedo crianças têm acesso à pornografia, que no passado era muito mais difícil, adolescentes têm acesso e as relações vão se perdendo. Então, o tratamento é psicoterapia, ajuda clínica, um médico, psicoterapia, se você preferir, com um psicólogo especialista em sexologia, é melhor, né? Eu, por exemplo, não sou uma expert no assunto, mas eu tenho bastante paciente que relata dificuldade na vida íntima. O público LGBT tem bastante dificuldade porque é um público que tem bastante tem uma vida íntima mais ativa, né? E acaba usando também bastante acesso da pornografia. Não sei se o público LGBT é o que tem bastante, ou a gente cai naquele clássico que é o público que fala pra gente, né? É mais aberto para conversar. E o heteronormativo esconde. Tá lá, tá sofrendo, está acontecendo, mas tem um tabu. Como que ele vai sair lá da esposa dele, sentar aqui e contar isso? Acho que é mais isso, já que eu conheço mais ou menos os históricos sociais nossos. Mas é isso, a gente está em fase de entender esse fenômeno, é um fenômeno atual, e aí lembrar, sempre existiu pornografia sim, mas a gente está começando a cogitar a possibilidade de vício, porque está começando a empatar a vida das pessoas, né? Talvez no passado a gente aqui não tinha estudos sobre, como tudo, como eu falei do transtorno de ansiedade e da depressão e tal, né? E aí os estudos vão vindo e a gente vai começando a organizar a coisa. Parte dos estudos que estão sendo feitos sobre o assunto tem mostrado assim, eles fazem amostragem, né? Para fazer pesquisa, fazem amostragem. Então, solicitaram uma quantidade de pessoas que são expostas, que utilizam bastante da pornografia no dia a dia, que era para ser o grupo que a gente ia identificar se podemos chamar de vício ou não. E requisitaram pessoas que nunca tiveram acesso à pornografia para fazer o contraponto. E não apareceu ninguém para um desses estudos. Não apareceu ninguém nesse aspecto aqui. O que nos mostra o quê? Que todo mundo em algum momento da vida já consumiu pornografia, sabe o que é, né? Já viu situações, às vezes não sabe o que é um filme pornô propriamente dito, né? Mas sabe do que se trata. Então, cada vez mais cedo as crianças têm acesso a essas coisas, muito por conta da facilidade da internet e do celular, que também tem o seu lado bom, né? Que senão a gente não estava aqui fazendo esse vídeo agora, mas tem essas questões aí e é quase impossível de proibir, né, João? Porque se a criança tá lá com o celular, ou ela não tem no dela, mas o amiguinho tem, ela tá junto, quando ela vê, ela já viu. Então, talvez a gente vá realmente ter que criar estudos e delinear caminhos para tratar o vício, uma vez que a gente não entendeu ainda como não ter acesso a isso. Não sei se é possível falar sobre não ter acesso. E também não gosto de um caminho da punição, do errado, Temos que naturalizar, como eu falei lá no início do sexo. Mas é isso, é um assunto que vem borbulhando aí bastante. A gente pode voltar nesse assunto aqui no canal, porque temos bastante coisa para falar. Conforme os estudos forem tomando forma, a gente pode vir trazendo para cá também, que é um tema muito interessante. E mais alguma pergunta, João? Não. Queria agradecer a pessoa que mandou a carta. Sim, muito obrigada, viu, pela confiança. Obrigada por dividir a sua história conosco. E dizer que agora a gente tem esse quadro aqui no canal, que você pode falar conosco através de um e-mail anônimo, João? Isso. Tá. Então os meninos vão deixar o e-mail aí disponível para vocês.
Estamos também lá no Instagram, né? Que no Instagram a gente vai acabar sabendo quem é, né? Então, mas um e-mail anônimo funciona bem. Você pode contar o seu caso sobre vício em pornografia, sobre algum transtorno da ordem mental, sobre qualquer coisa que você quiser contar para nós, a gente vai ler aqui e vamos construir alguma conversa através disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo com quem precisa. Se você se identificou com o depoimento, procure ajuda, certo? E a semana que vem tem mais. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.